Olá, meus amigos. Hoje, dia 19 de abril de 2023, tivemos acesso, através de imagens divulgadas pelas mídias sociais, pela grande imprensa, sobre os atos que ocorreram ali no dia 8 de janeiro de 2023. E é algo muito sério. Muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo, não entende a gravidade dessas acusações. Mas eu vou explicar para vocês. Tem 4 questões que pode implodir o mecanismo que tem atuado nesse país. Porque eles vão ter que responder algumas questões. Não falo que todos sejam culpados, mas tem algumas questões que devem ser respondidas. E se a resposta for sim, cabe a prisão, a destituição do cargo de cada um deles, em um processo civil e penal, realmente que puna os verdadeiros culpados. Primeira coisa, nós vimos que tudo aquilo que ocorreu teve a participação de um ministro do governo do Lula, general que guardava o presidente em outros mandatos, trabalhou junto com a Dilma, ou seja, um general do PT. Foi nomeado chefe do GSI. Quando nós falávamos em GSI, a gente pensava em um grupo de militares, de pessoas que cuidavam desse país com responsabilidade. Mas isso foi até o dia 31 de dezembro de 2022. Após assumir o general colocado pelo Lula, a gente vimos o que aconteceu. E ele estava lá, chamando as pessoas, cumprimentando, dando água, permitindo, deixando que ocorresse aquilo. Muitas pessoas ali dentro, nós vimos que viram e se sentiram à vontade com a presença dele. Então, algo muito sério disso aí. Essa questão, ela atinge não somente o GSI e esse general ligado ao PT, ligado ao Lula, ligado à Dilma, atinge também o ministro da Justiça, Flávio Dino, atinge também Luiz Inácio Lula da Silva. Nós podemos estar vendo o fim do governo Lula a partir dessas imagens. E eu acho que é só a ponta do iceberg. Deve ter muito mais coisas que nós não estamos prestando atenção. Na hora que nós tivermos acesso a todas as imagens, muitas vezes eles soltaram até um pedaço antes. Para quê? Para que a gente se atentasse nisso, que é gravíssimo, mas pode ter coisa mais grave, que nós podemos atentar mais para frente, tendo todo o conhecimento das imagens, das conversas, do que ocorreu. Segunda coisa que nós devemos prestar atenção é a questão do Rodrigo Pacheco. Ele adiou, postergou, adiou essa CPMI. E eu pergunto, será que ele já teve acesso a essas imagens anteriormente? Porque se ele teve, ele é punível de cassação e de prisão também. Então a responsabilidade do Rodrigo Pacheco não pode ser descartável. Tem que ver até que ponto ele esteve envolvido em defender que essas imagens não chegassem ao conhecimento do povo brasileiro, impedindo uma CPMI. Olha só como que ele foi adiando. E olha, não temos até agora a CPMI. E agora começa um teatro da esquerda falando que eles querem ver, realmente, causar tumulto. A investigação vai levar muitas pessoas, se esse país for sério, para o lugar devido, ou cassação ou prisão. Outra questão também muito séria, Rede Globo. Lembra quando ocorreu os fatos? Que eles chamavam as pessoas de terroristas e tentaram jogar uma mancha sobre a população brasileira que apoia as pessoas de bem, os valores dessa nação. Claro que as pessoas que quebraram, depredaram lá dentro têm que ser responsabilizadas. Mas aí me vem uma grande dúvida. Será que essas pessoas não estavam ligadas a esse general também? Porque eles tinham muita intimidade. Ligado a esse general, estaria ligado a Lula, a outras pessoas também. Então, a teia, né, que se emenda aí é muito grande. E é muito importante nós saber se a Globo tinha acesso às outras imagens e trabalhou para nos condenar, as pessoas de bem, para sermos perseguidos. Eu não estive em Brasília, nunca fui em Brasília, mas eu me senti perseguido quando vi amigos meus com tornozeleira, senhores e senhoras sendo presos, crianças, sem o devido processo legal, no inquérito com sigilo absoluto,
Então, eu me senti perseguido, assim como a maioria de nós se sentimos perseguidos. Então a Globo tem que ser responsabilizada também. Se ela trabalhou nessa grande trama, ela tem que ser responsabilizada, perder seu canal, perder sua concessão. Isso cabe ao povo brasileiro cobrar e aos nossos deputados federais e senadores tomar uma atitude. Agora, uma questão gravíssima. Pelo que nós entendemos, os ministros, ou o ministro do TSE, o ministro do Superior Tribunal Federal, STF, desculpa, tem hora que foge a sigla. Se esse ministro chamado Alexandre de Moraes teve acesso, e tudo indica que ele teve acesso às imagens, e não prendeu o general, amigo do Lula, um dos coordenadores da invasão, pelo que se pode perceber pelas imagens, esse ministro tem que ser investigado, tem que ser afastado e tem que ver sua responsabilidade e ser, se for necessário, cassado e preso. Mas isso cabe aos nossos deputados, nossos senadores, uma investigação séria. Então, nós vimos o quê? O ministro Anderson Torres preso, que estava lá nos Estados Unidos, o outro que coordenou provavelmente a invasão, solto, as imagens proibidas de ser divulgadas. O que está acontecendo nesse país? Nós estamos vendo aí uma teia que envolve os 3 poderes e o 4º poder, que se chama imprensa brasileira. Nós vimos o general representando como ministro do governo Dilma, o executivo, o ministro da Justiça, o Lula, também junto com eles, porque eles estavam lá, né, cuidando dessa situação, principalmente o ministro da Justiça. Nós vimos o presidente do Senado, nosso legislativo, Rodrigo Pacheco, impedindo que se começasse essa CPMI. Vimos também a atuação do ministro do Superior Tribunal Federal, STF, agindo de forma muito estranha, não prendendo quem deveria ser preso e prendendo outras pessoas, parece por ideologia política, não sei, mas parece, merece uma investigação e a responsabilização disso aí. Outra questão muito séria, a imprensa brasileira representada pela Rede Globo. Olha só, o que se uniram junto para perseguir boa parte da população brasileira. E eu peço, se você entendeu o que eu falei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com um grupo do trabalho e vamos junto ajudar a mudar esse país.